Olá, alunos! Nós vamos trabalhar hoje, aula 10 de metrologia. Hoje nós vamos conhecer tolerância geométrica. Então, o objetivo da nossa aula, pessoal, é conhecer as tolerâncias geométricas, identificar as suas aplicações e os conceitos para sua interpretação. Pessoal, a tolerância geométrica, ela foi criada, iniciou-se todo esse trabalho, quanto à avaliação geometria da peça, porque até então, antes aqui, dos anos 40, antes do Stanley Parker, esse engenheiro inglês, antes dele começar a trabalhar essa parte da geometria da peça, só era levado em conta quando ia se avaliar uma peça, avaliavam apenas, a dimensão da peça, tá bom? Só as medidas dela e tal. Porém, pessoal, o nosso amigo Stanley Parker, ele verificou o seguinte, principalmente porque estava em plena Segunda Guerra Mundial, e quanto mais armas, quanto mais equipamentos produzisse, maior era a possibilidade de se ter a vitória. Mas até então, muitas peças eram reprovadas. E ele começou a fazer um trabalho de avaliação dessas peças reprovadas. E ele verificou que muitas peças que eram reprovadas funcionavam muito bem. E ele pensou, por quê? E ele começou a verificar que o modo de avaliação das peças estava errado. Tá? Então, ele percebeu o seguinte, como o pessoal avaliava apenas dimensional, vamos imaginar, por exemplo, eles estavam avaliando a posição dos furos, a posição de elementos. Então, eles verificavam que a tolerância era de mais ou menos 0,2, por exemplo, mais ou menos 1/10. Então, eles faziam um quadradinho de 0,2 por 0,2. E tudo que tivesse dentro desse quadradinho amarelo estava aprovado. Se tivesse fora, estava reprovado. Mas quando a gente avalia, pessoal, se a peça está aqui no cantinho, ela está boa. Mas olha só, essa distância do centro até o cantinho, se a gente pegar isso aqui, e fazer um círculo, em volta desses cantos, não é a mesma medida, A gente mantém, o raio é o mesmo em todo ponto, Então, o Stanley verificou, pessoal, que as peças que estavam aqui, nessa região aqui, tá vendo? Nessa parte achurada. O que está fora do achurado realmente está errado. Mas todas essas peças que estavam aqui, dentro dessa área achurada de preto aqui, pessoal, eram peças boas e que eram reprovadas. Que 57% dessa área, tá vendo? A área amarela, essa parte achurada corresponde a 57% dessa área, que teoricamente eram as peças boas. E dessa forma, ele conseguiu ampliar muito a quantidade de peças aprovadas, reduzir a quantidade de peças reprovadas. Que, na verdade, elas não eram peças ruins, elas só estavam sendo mal avaliadas. As peças eram boas. Mas, em vez de avaliar um círculo, eles avaliavam um quadrado. E, dessa forma, eles reprovavam todas as peças que estavam aqui nessas áreas, do cantinho. Tudo bem? Então, dessa forma, houve-se uma revolução na forma de avaliação de uma peça. Então, não avalia-se somente a dimensão da peça, pessoal, professor. Não, a gente tem que avaliar também o quê? A geometria dela, o perfil dela. Tudo bem? Olá, pessoal. Então, mesmo quando a gente evoluindo, todos os processos e máquinas, nós sabemos que não existe, processo perfeito. Todos os processos, pessoal, são sujeitos a variações, a pequenos desvios, Esses desvios, pessoal, o objetivo, dos processos de controle é manter esses desvios dentro de padrões aceitáveis, que nós chamamos de tolerância.
Então tem variação também, professor, na geometria? Sim, né? Olha aqui, nesse exemplo aqui, né? É um cilindro, né? Olha lá, olha a variação, né? Olha como que está o gráfico do cilindro. Era para estar redondinho, né? Mas o perfilômetro, né? Ó, ele foi avaliar o perfil, a circularidade, né? E ele viu que tinha bastante variações. Tudo bem que essas variações, né, pessoal? Aqui são 5 milésimos, né? Pessoal, então nós temos erros de forma, erros do perfil da peça, tá? Os erros de forma, né, pessoal, tá? Eles são classificados as superfícies geométricas, né, que nós vamos verificar os erros, né, do formato. Nós temos 3 tipos de superfície. Nós temos a superfície real, tá? O que é a superfície real? É a superfície da peça, né? É a superfície que separa a peça do ambiente, ou seja, a superfície verdadeira da peça, física. Nós temos a superfície geométrica, né, pessoal? Que é a superfície do desenho. O desenho da peça, né? Ele é perfeito, sem variações, né? O desenho é ideal, né? E nós temos a superfície efetiva. O que é efetiva, professor? É a superfície, pessoal, que a gente consegue medir. É a superfície que a gente mede. É a superfície levantada pelo instrumento. Ou seja, é a superfície real deformada pelo instrumento. Porque o instrumento é perfeito? O instrumento de medição? Não, ele também tem variações, né? Então, real é a da peça. A superfície geométrica, a que está no desenho. E a superfície efetiva é a que a gente consegue medir. Pessoal, as causas dos erros de forma, né? Pessoal, os erros eles podem ser causados por vibrações durante a fabricação da peça, podem ser causados por imperfeição na geometria da máquina, desgaste do barramento, desgaste dos mancais das máquinas, desgaste do eixo árvore, né? Tá? Tudo isso, pessoal, pode causar essas falhas, esses erros geométricos. Tá? Olha lá, pessoal, esses erros a gente pode verificar com instrumentos convencionais, né, como micrômetros, relógios comparadores, tá? Ou também aparelhos mais específicos, como máquinas de medir tridimensional, perfilômetros. Olha lá, pessoal, os tipos de erros, né? Pessoal, nós temos erros macrogeométricos, aqueles que a gente pode verificar, né, como ondulações acentuadas, conicidade, ovalização, assim que a gente consegue medir usando relógios comparadores, por exemplo. E erros microgeométricos, aqueles, pessoal, que a gente só consegue definir utilizando os equipamentos como o perfilômetros ou com rugosímetros, por exemplo. São microgeométricos, está lá na casa dos milésimos e tal. Pessoal, os tipos de erros, né? Olha lá. Pessoal, os erros eles podem ser de forma, que está correspondente ao formato da peça, mas eles também podem ser de orientação e também de posição. No caso de posição de furos, posição de elementos, né? Bem. E também os erros de batimento, né? Tá? Que nós vamos também verificar na aula de hoje. Pessoal, como são indicados, né, as tolerâncias geométricas? Pessoal, nós podemos ter tolerância geométrica para elementos isolados, ou seja, eles são um elemento só, tá? Geralmente os erros de formato, eles são isolados, né? Não são associados a outra entidade, né, tal. Ele é sozinho, certo? É um elemento isolado, tá? E aí a gente tolera ele direto, vai lá e coloca a tolerância naquele elemento. E nós podemos também ter os elementos associados, né? Que são os elementos? Então a gente vai ter o elemento que está sendo tolerado e o elemento de referência, ou seja, eu estou tolerando aquele determinado elemento em relação a quem?
qual é a superfície de referência? Tudo bem? Então a gente vai ter a avaliação, por exemplo, tem que estar paralelo. Mas paralelo em relação a qual face? Qual elemento? Tá? Nós chamamos de datum. Esse carinha aqui, pessoal, ó, nós chamamos de datum, o elemento de referência. Olha lá, pessoal. Quando nós falamos de tolerância de forma, né, pessoal, nós estamos falando, por exemplo, da retilineidade. Né? O que é retilineidade, pessoal? É a condição pela qual cada linha deve estar limitada dentro do valor de tolerância especificado. Se o valor da tolerância T for precedido pelo símbolo, essa linhazinha aqui, então nós vamos ter um cilindro, tá? Limitado, na verdade nós vamos ter um campo de tolerância limitado por um cilindro, tá? Olha só, então retilíneo é o quanto linear aquela peça é. Então, qual é a tolerância para retilineidade? Olha lá. Pessoal, vamos imaginar aqui, a gente tem esse corpo aqui, ó, da peça, ó, né? Ele tem um diâmetro de 20. E a tolerância de retilineidade dele é de 3/10. Ou seja, a linha de centro desse corpo, ó, tem que estar contida num diâmetro imaginário de 3/10. Tudo bem? Então, quando a gente passar lá o reloginho, não pode variar mais do que 3/10 aí, o perfil da linha, né, de centro desse corpo, tá? Tudo bem que a gente também pode avaliar assim, né, ó. Esse caso aqui, ó, é um eixo e a tolerância à retilineidade dele é 1/10 para cada 100 milímetros. Então, a cada 100 milímetros que eu passar o relógio comparador, eu não posso ter uma variação superior a 3/10. Olha lá, pessoal, vamos imaginar aqui um eixo, por exemplo. Eu vou colocar ele entre pontas e vou passar o relógio comparador. E aí eu vou verificar quanto que ele está torto, quanto que ele está inclinado, ele está entortado e tal, né? Quanto que ele está deformado. E, por exemplo, se a tolerância lá igual no primeiro é 3/10, eu vou passar o reloginho e o corpo não pode variar mais do que 3/10. O reloginho não pode variar entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, 3/10 de milímetro. Tudo bem? Essa é a tolerância de retilineidade. Nós temos também planeza, né? Quanto plana está a peça, né? A superfície daquela peça. Por exemplo, essa peça aqui, ela tem aqui um perfil, mas ela também tem uma superfície plana aqui. Vamos imaginar que nós temos aqui o quanto plana ela tem que estar. Então a gente vai passar o reloginho aqui, ó, e vai verificar o quanto plana ela está, qual que é a variação que ela tem de planicidade. Tudo bem? Olha lá, ó. Então, por exemplo, se a planeza dela é de 3/10, né? Olha lá. Pessoal, então vamos imaginar aqui, ó, a tolerância dimensional é de, essa peça, ó lá, por exemplo, né? Tem aqui, ó, tá? Essa peça aqui, por exemplo, ela tem uma tolerância de 39,80 até 40. E a planeza da face é de 5 centésimos. Ou seja, ela pode até variar 2/10 ali, né? Entre o ponto máximo e o mínimo. Porém, a superfície tem que estar plana. Se ela estiver plana dentro desse campo, dentro desses dois planos paralelos imaginários, né? Distantes 5 centésimos, então a peça estará aprovada. Se a superfície estiver fora desse plano de 5 centésimos, a peça estará reprovada. Muitas vezes ela está boa, dimensionalmente falando, ela está boa. Mas, quando a gente faz uma avaliação da superfície, ela está reprovada, geometricamente falando, né? Pessoal, aí os erros de planeza, né, de planicidade, eles podem ocorrer devido, né, variação de dureza da peça, né, ao longo do plano. Então, muitas vezes isso acontece. Peças que são submetidas a processos de corte, né, corte com aquecimento, né, por exemplo, oxicorte, né,
tá? Ou corte a plasma, né? Esse tipo de corte, eles mudam muito a estrutura do material. Então, quando você vai usinar, está usinando, uma superfície está com uma dureza, chega no meio, a dureza aumenta, aí a peça empena e tal, né? Ou a peça fina, por exemplo, que você vai usinar, aperta muito na hora de fixar, ela dá aquela flambada, o cara usina, né? Tal. Aí quando ele tira, mede a planeza, a peça está fora. Ou o cabeçote desalinhado, né? No caso da fresadora, o cabeçote está desalinhado, né? Tal. Então, isso pode causar problemas de planicidade, tá bom? Olha lá, desgaste prematuro do fio de corte da ferramenta, problemas de fixação que o professor falou, né? O cara aperta demais, a peça é muito fina, né? Você não tem uma fixação rígida, né? Isso pode atrapalhar. Má escolha, né, dos pontos de fixação, né, da peça, tá? Que pode deformar a peça. Folga nas guias da máquina, né? E as próprias tensões geradas pelo processo de usinagem, tá? As tolerâncias, pessoal, de planeza, tanto no torneamento, no fresamento, quanto na retífica, né? Ó, no torneamento, a gente tem uma tolerância de 1 centésimo a 3 centésimos, no fresamento de 2 a 5 centésimos, tá? E na retífica de 5 milésimos a 1 centésimo de variação de planicidade, bem pequena, né, na retífica. No fresamento, geralmente acontece muito isso, o cabeçote não está bem alinhado, né, tal, e aí o cara usina, fica aquela curvinha assim, né, ó, do cabeçote, bem, que dependendo do tamanho da peça, do tamanho da ferramenta, você vai ter variação às vezes de décimos de milímetro. Circularidade, né, pessoal? Pessoal, quando a gente fala de circularidade, nós estamos avaliando o quanto perfeito o círculo está, ou o quanto imperfeito ele pode estar. Nesse caso aqui, né, pessoal, ó, a circularidade pode variar 5 décimos. Ó. Olha o símbolo de circularidade, ó, a tolerância, tá vendo? Então, tem aqui o símbolo e o valor da tolerância. Ó. Então, a setinha está indicando, ó, esse corpo aqui, ó, esse cilindro, ele pode variar, né, 5 décimos na sua circularidade. Olha lá, pessoal. Então, a gente pode medir, vamos apoiar o relógio em comparador, a gente vai girar a peça e vai verificar o quanto que ele varia. O que acontece? Como a tolerância é 5 décimos, né, ó, a superfície entre o ponto mais alto e o mais baixo não pode superar 5 décimos de milímetro. Tudo bem? Então, ou seja, o cilindro da peça tem que estar contido, né, pessoal, entre 2 cilindros imaginários, distantes entre si 5 décimos. Como que a gente mede, né, pessoal, a circularidade? Podemos medir com relógio comparador, né, ó, certo? Ó, várias formas, né, ó, relógio comparador interno, né, com um dispositivo, ou com um bloco em V. Então a gente põe a peça no bloco V, põe o reloginho, vai girando a peça e avaliando quanto que está variando na sua circularidade, tá? Ou também, né, com perfilômetros a gente pode verificar isso também, variação da circularidade. Máquinas tridimensionais também, né, a gente consegue verificar isso também, variação da circularidade da peça. Variação da circularidade, né, pessoal? Ó, 1 centésimo no torneamento, de 1 centésimo a 15 milésimos no mandrilamento, e na retífica, né, pessoal, ó, varia de 5 milésimos a 15 milésimos, né? Então, assim, é bem difícil. Geralmente vai acontecer se a máquina não tiver, né, 100%, aí a gente pode ter essas variações de circularidade. Cilindricidade, né, pessoal? Quando a gente fala de cilindricidade, tá? Nós estamos falando a circularidade, né? Só que medida em vários pontos. Então a gente vai medir vários pontos da peça e ver quanto que ele está variando. Então quando a gente fala de cilindricidade, né? Nós estamos falando de uma circularidade, porém medida ao longo do comprimento da peça, todo o comprimento dela. Tudo bem? Olha lá. Símbolo da cilindricidade, né, pessoal? Ó, é bem parecido, é o símbolo de paralelismo, né, que são as setinhas, né, ó. Então assim, né, as duas setinhas inclinadas paralelas com um círculo no meio.
Aí nós chamamos de cilindricidade. É o quanto perfeito está o cilindro. Olha lá. Então, se a gente avalia aqui, ó, uma cilindricidade de 2/10, nós vamos imaginar dois cilindros imaginários, dois cilindros perfeitos, né, imaginários, distantes entre si 0,2 de milímetro. E a superfície da peça tem que estar contida nesses dois planos. Então, quando a gente vai passando o reloginho, a gente vai girando e vai movimentando o relógio e vai verificando. Ele não pode, né? O relógio comparador, ele não pode oscilar entre o ponto mais alto e o mais baixo, exceder 0,2 de milímetro. Tudo bem? E forma de uma linha qualquer. Forma de uma linha qualquer, pessoal, a gente vai verificar, a gente avalia uma linha, o perfil de uma linha. Então, vamos lá, por exemplo, a gente tem lá a tolerância de 0,4. Então, a gente vai pegar o perfil, certo? Vai imaginar uma série de esferas de 0,4 de milímetro, e esse perfil, não importa como ele seja, ele tem que estar contido dentro dessas esferas, tá? Professor, como que mede isso aí? Pessoal, aí aqui a gente vai ter que medir ou com perfilômetros, né? Ou com máquinas de medir, né? Tridimensionais, né? Tá? Máquina tridimensional a gente consegue medir, consegue até fazer um escaneamento. Tem um processo, né, tal, que a gente consegue medir. Mas o mais fácil é a gente medir a forma de uma superfície qualquer, né? Tudo bem? No caso, por exemplo, dessa peça, né, pessoal? Tá? Olha só. Essa peça aqui, ela tem um perfil assim irregular, tá vendo? Como que a gente mede isso aqui? Peças que são fabricadas em máquinas 5 eixos, cheio de detalhes, ângulos e raios. Não tem como medir isso, não. É terrível, né? Pessoal, aí só conseguimos medir utilizando máquinas adequadas, né? Máquinas tridimensionais. Máquinas tridimensionais CNC, ou até a manual também, ela tem um processo de scanner, que a gente consegue fazer uma avaliação também, tá? Mas aí já são máquinas bem específicas, né? Eu já vi, né, máquina, né, onde eu trabalhava, nós tínhamos uma máquina, né, CNC, e ela fazia o seguinte, ela usinava a peça, né, e você tinha um programa para usinar a peça, fabricar a peça, né, por exemplo, como essa, fabricou a peça. Antes de terminar, você tinha um outro programinha que você já preparava, que ela tinha um sistema de medição dentro dela. Aí a máquina batia os pontos e media a peça, verificava se a superfície estava dentro da tolerância. E se tinha variação, ela reusinava automaticamente. Tudo automático, entendeu? Então, assim, aí é um sistema, não tem como errar, né? Porque ela usina, mede, verifica o que está errado e corrige, né? Então, uma máquina é assim, um sistema muito inteligente. São sistemas bastante avançados, né? E aí são superfícies, né, pessoal? Aqui o símbolo está dizendo uma forma de uma superfície ali, né? Tem esse símbolo, mas são perfis, assim, totalmente, né, aleatórios ali, né? Tá? Não são comuns, né? Olha lá. Então, por exemplo, se a gente tem lá forma de uma superfície qualquer de 0,2. Então, a máquina vai medir vários pontos. Ela cria, né? Ela pega o desenho perfeito, né, em 3D, ela cria então essa malha, o mínimo e o máximo, e verifica se a superfície que foi usinada está dentro dessa malha, né? Como se fosse um plano cheio com esferas de 0,2. E aí a superfície tem que dar, entre o ponto mais alto e o mais baixo, né? Ele tem que estar dentro desse planinho de 0,2 aqui. Se a peça estiver usinada dentro dessa tolerância, peça aprovada. Senão, ela reusina, tá? E aí, pessoal, a gente tem tolerâncias de posição. Quando nós falamos de tolerância de posição, né, pessoal, nós estamos falando já elementos associados, tá? Então, nós temos o paralelismo, perpendicularidade, nós temos inclinação, né? Olha lá. Por exemplo, paralelismo, né, pessoal? A gente vai verificar, por exemplo,
o quanto paralelo uma superfície está. Mas aí a gente tem que ter uma referência. Paralelo em relação a quem? Nesse caso aqui, ó, a cota está dizendo que esse diâmetro aqui, ó, esse furo da peça, tá vendo? É um furo cilíndrico. Ele tem que estar paralelo, ele pode variar no seu paralelismo 3 centésimos. 3 centésimos em relação a quem? Ao elemento A. Quem é o elemento A, né, pessoal? Olha lá, ó. É o dátum A. Tudo bem? Então, esse diâmetro pode variar, ele pode variar no seu paralelismo 3 centésimos em relação a A, ou seja, vai zerar o A, né? Nas máquinas tridimensionais, por exemplo, a gente consegue fazer isso. Então, você pega a peça, referencia por um furo, depois você mede o outro furo e vê quanto que ele está fora em relação àquele primeiro que eu referenciei. Tá? Olha lá, ó. Então significa, pessoal, que esse furo aqui, ó, o centro desse furo, ele tem que estar compreendido dentro de um diâmetro imaginário, certo? De 3 centésimos. Paralelo, né? Esse diâmetro imaginário tem que estar paralelo a esse diâmetro de referência, que é o diâmetro A. Olha lá, pessoal, para a gente medir paralelismo. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o desempenho, né? Ó. Aqui eu tenho a peça, certo? Então, eu vou apoiar a peça no desempenho, vou colocar o reloginho, vou movimentar a peça ou o relógio, né, tal, e verificar o quanto que o reloginho varia. Nesse exemplo aqui dá para ver que é uma pecinha pequena, ó. Aqui a gente tem um traçador de altura e foi acoplado um relógio comparador. Apoiamos o relógio comparador na peça e aí você vai movimentando a pecinha e verificando o quanto que o relógio varia. Nós vamos imaginar que, então, a gente está avaliando o quanto essa superfície está paralela em relação a quem? Em relação ao plano do desempenho. O plano do desempenho é o elemento de referência. Perpendicularidade, né, pessoal? É o quanto perpendicular a peça está. Ou seja, o quanto perfeito está o esquadro dela, ou o ângulo de 90 graus. Tá? Então, como que a gente faz esse tipo de medição, né, pessoal? Ó, eu vou apoiar a peça em um esquadro, um elemento de referência, certo? Vou apoiar ela, certo? Vou alinhar embaixo e aí eu vou passar o reloginho em cima e vou verificar o quanto que ela está variando, né, no seu esquadro. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem essa pecinha aqui. Então, ela tem um dátum de referência, que é esse aqui. E aí ele diz que o centro, esse corpo, né, ó, ele pode variar, né, 1/10 em relação a A. Olha lá, ó. Tá vendo, pessoal? Significa então o seguinte, o centro desse corpo aqui, ó, é um cilindro, ele tem que estar dentro de um cilindro imaginário de 1/10, certo? Esse cilindro imaginário tem que ser perpendicular ao plano de referência, ao elemento de referência, o A. Bem? Se o centro desse cilindro estiver contido desse diâmetro, então tá certo. Se ele estiver inclinado fora dessa zona aqui, ó, a peça está reprovada. Tudo bem? Olha lá, a mesma coisa aqui. Esse aqui agora é o dátum B, tá vendo? Ó? Mas a mesma coisa, né? Ó. Esse elemento aqui, ó, ele pode variar 2/10 em relação a B. Ou seja, o centro dele tem que estar dentro dessa zona crítica de 2/10. Ele não pode estar inclinado e saindo fora desses 2/10. Senão a peça está reprovada, tem que estar dentro. Olha lá, pessoal. Nós temos mais elementos associados, ó, como posição de um furo, né, de um elemento, né? Nós temos concentricidade, coaxialidade e também temos a simetria. Olha que legal, pessoal. Então, quando a gente faz a avaliação da posição de um elemento, a posição de um furo, né? Então, a gente vai ter um elemento de referência, certo? E a gente quer saber o quanto aquele elemento está alinhado, o quanto que ele está no centro, tá? Olha lá, por exemplo aqui, ó. Eu tenho a tolerância, tá aqui, ó. Tolerância do elemento, né, ó,
tem que estar com um diâmetro de 3 décimos, tá? Bem? Então, nesse caso, quem é a referência, professor? A referência é esse cara aqui, ó. As cotas básicas, tá vendo? Então, por exemplo, ele vai zerar lá na máquina 20 e 15. O centro desse elemento, vamos imaginar que é um furo e tal, alguma coisa, o centro desse cara tem que estar contido dentro desse diâmetro. Tá? Se ele estiver fora desse diâmetro, a peça vai estar reprovada. Tudo bem? Então, a gente avalia a posição dele aqui, ó, no diâmetro. É aquele esquema lá do quadradinho. Antes, o pessoal avaliava, né, um quadradinho de 3 décimos. E aí, uma série de peças ia ser reprovada se a gente avaliasse por um quadradinho, dimensionalmente, né, falando. Então, quando a gente avalia com diâmetro, a condição da gente acertar a peça é muito mais elevada. Como que mede isso, professor? Às vezes dá para a gente medir até com um paquímetro e tal, né? Mas muitas vezes não dá. É necessário ter uma máquina de medir tridimensional, né? Como essa aqui. Então, o que a gente faz? Você zera os elementos, os dados A, B, né, tal, face, e você mede, você bate no diâmetro, 3 pontos no diâmetro, ele mede a posição. E ele verifica quanto que ele está variando. Inclusive, ele avalia se você coloca a tolerância, se a peça está boa, se está reprovada. Olha lá, pessoal. Quando a gente avalia a concentricidade, né, pessoal? O quanto concêntrica está a peça. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa peça. Eu quero saber o quanto, né, essa rosca ela está concêntrica a esse corpo aqui, ó. Então, eu vou zerar nesse corpo, certo? Eu vou alinhar nesse corpo e vou passar o relógio aqui. E vou ver o quanto que ele está. Quanto ele está fora de centro, certo? Porque vamos supor que eu usinei primeiro esse lado, virei, usinei esse lado. Eles não vão ficar no mesmo centro, né? Vão ter variação, certo? Quanto que é essa variação? Essa variação nós chamamos de a variação da concentricidade. O quanto concêntrica essa peça pode variar, né? O quanto ela pode estar fora de centro. Esse dispositivo, né, pessoal, aqui, ó, a gente consegue ver legal. A pecinha, né, ó, ela fica apoiada por 2 mancais, e aí a gente vem com o relógio, e aí você vai girando a peça e vai verificando o quanto que ele está variando. Olha lá, ó. Então a gente vai avaliar, quando a gente fala de concentricidade, a gente vai avaliar um ponto, um plano ali, uma linha, né? Então eu vou zerar, por exemplo, num diâmetro determinado e vou verificar o quanto que aquele outro diâmetro está variando. Olha lá, vamos, por exemplo, ó, eu tenho aqui o diâmetro do furo é o diâmetro A, é o datum A, né? E aí ele está tolerando esse diâmetro externo, ele pode variar 1 décimo em relação a A. Significa o seguinte, o centro do círculo maior, ele pode variar no relógio comparador, né? Ele tem que estar dentro, né, de um diâmetro imaginário de 1 décimo. Ou seja, o reloginho lá, né, entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto, não pode variar mais do que 1 décimo, tá? Professor, e a coaxialidade? Pessoal, observe que o símbolo da coaxialidade é o mesmo da concentricidade. Então, é a mesma coisa da circularidade e da cilindricidade, né? Circularidade, você vai medir o quanto perfeito o círculo está em uma linha. Cilindricidade, você vai verificar o quanto perfeito o cilindro está em todo o seu comprimento. É o cilindro, não o círculo, é o cilindro, né? E a coaxialidade é a mesma coisa. É a concentricidade medida em todo o comprimento. Isso é a coaxialidade, entendeu? Então a gente vai avaliar o quanto que o cilindro está concêntrico ao outro cilindro, por exemplo. Olha lá, vamos imaginar esse eixo, é um eixo que ele tem vários corpos, 5 corpos, né? E aí ele está dizendo o seguinte, que esse corpo do meio, ele pode variar na sua coaxialidade 8 centésimos em relação a A
e B. Ou seja, eu vou colocar o eixo apoiado por dois mancais, né, dois blocos em V, por exemplo, que é o diâmetro A e o diâmetro B. Vou passar o reloginho ali e vou verificar quanto que ele está fora na coaxialidade, em todo o comprimento. Em todo o comprimento, o meu reloginho lá, um relógio comparador, relógio apalpador, ele não pode variar entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto mais do que 8 centésimos. Ou seja, o centro desse corpo aqui, ó, ele tem que estar dentro de um diâmetro imaginário de 8 centésimos. Tá? Ele tem que estar aqui. Se ele sair, se der 10, professor, o reloginho lá marcar, aí está reprovado. Né? Tudo bem? Olha lá. E a simetria, né, pessoal? O quanto simétrica a peça está. Né? Por exemplo, essa peça aqui, ó, ela está dizendo assim, ó, que esse rasgo ele tem que estar simétrico, né, ó, em relação a quem? Em relação ao datum A. Quem que é o datum A? É a largura da peça, tá vendo? Ó? Então, essa largura que a peça tem aqui, ó, o rasgo ele tem que estar simétrico, né? Podendo variar 2 décimos, né? Ó, tá na sua simetria. Então, se eu medir um lado, medir o outro lado, não pode ter uma variação maior, né, do que 2 décimos em relação aos... Os dois lados não podem ter uma variação superior a 2 décimos, tá? De simetria. Mesma coisa nessa peça aqui, né? Olha lá. Ele está dizendo que esse círculo aqui, ó, ele pode variar na sua simetria 8 centésimos. Em relação a quem? Ele tem que estar simétrico em relação a quem? Em relação a A e B. Ou seja, são esses dois rasgos aqui, ó, tá? Vamos imaginar que aqui são duas guias, né, ó, lineares, e aqui é o furo que vai um fuso, né? Então ele tem que estar certinho no centro. Se ele estiver fora, não vai montar, né? Então, é por isso que a forma, pessoal, ela é fundamental na avaliação das peças. Às vezes a gente avalia a peça dimensionalmente, ó, tá legal. Mas a geometria, a peça chega lá, não monta, não funciona. Né? Que o Stanley descobriu o seguinte, que eles reprovavam peças que era o contrário. Eles diziam que dimensionalmente estava fora. Mas aí quando avaliamos geometricamente, a peça estava boa. Né? Batimento, pessoal, tolerância de batimento. Pessoal, quando a gente fala de batimento, nós estamos falando de elementos de revolução, né? Então, cilindros, furos, né? Peças que vão girar, tá? Então, batimento, né? Ah, quanto tá batendo fora, né? É até mais ou menos assim a ideia, né? Tá? Então, a gente vai verificar o quanto que ela tá variando o seu diâmetro, né, a sua cilindricidade, a sua coaxialidade, né, tá? Quando ela está girando, tudo bem? Ó, o símbolo do batimento é essa setinha aqui, tá? Então, olha lá, ó. Por exemplo, aqui, ó, é bem parecido, né, com a coaxialidade, ó. Então, eu tenho lá o diâmetro A, o diâmetro B. Esse corpo aqui do meio, ele pode variar no seu batimento 1 décimo em relação a A e B. Ou seja, a gente vai passar o reloginho, certo? Ó, e vai verificar. O reloginho não pode variar, né? Não pode ter uma variação superior a 1 décimo. Isso é o batimento, é o quanto ele está batendo fora, certo? Ele não pode bater mais do que 1 décimo fora. Olha lá, como que é medido o batimento? A gente pode montar um eixo entre pontas. Se não dá para montar entre pontas, a gente pode apoiar ele num bloco em V, certo? E verificar o quanto que ele está variando em relação ao bloco em V. Aí o elemento de referência estaria no bloco em V, né? Tá? É isso mesmo. Os batimentos, pessoal, pode ser radial, que é quando a gente está medindo, né? Por exemplo, essa peça está girando. Então a gente vai verificar o quanto que ela está girando fora aqui, ó. Certo? Quanto que ela está fora de centro em relação a esse cara, mas girando, né? Batimento radial. Agora vamos imaginar aqui, por exemplo, nessa peça aqui, né, ó, se nós fôssemos avaliar aqui a face dela, né, ó. Então vou verificar a face dela, o quanto que ela está batendo fora aqui, ó. Certo? Então, nesse caso axial, né, pessoal, ó, eu vou pôr o reloginho na face da peça, ó. E aí eu vou avaliar
o ponto mais baixo e o ponto mais alto, ó. Quanto que ela está batendo aqui, né? Ó, na face, né? Quanto que ela bate aqui, ó. Ó lá. Nesse caso aqui, pessoal, como que a gente mede, ó? A gente pode colocar a peça entre pontas. E aí, em vez de eu pôr o relógio no diâmetro, eu vou colocar o relógio na face, ó. E vou verificar quanto que ela está variando aqui, né? Quanto que ela está variando na face, né? Porque quando uma peça está meia fora, às vezes a gente olha a roda do carro, né? Tá fazendo assim, né? A roda. Ou o cara montou errado, ou, né, por algum motivo, né? E ela tá assim, ó. Já, né, o carro tá trepidando tudo ali, né? Batimento, tá fora. Tudo bem? Olha lá, ó. Certo? E aí, pessoal, se você não tem o entre pontas, você pode apoiar num bloco em V, põe uma esferinha no fundo dela para ela apoiar, e aí você vai girando a peça, coloca o relógio na face e vai girando a peça, sempre apoiada, né, no prisma em V, e verificando quanto que a face dela está variando em relação à superfície de referência. Tá? Esse é a tolerância de batimento, esse é o caso do batimento axial. Tá? Pessoal, então na aula de hoje, né, pessoal, a gente trabalhou, né, tolerâncias geométricas, tá? Pessoal, avaliar a geometria da peça é fundamental, né? Cada dia mais os desenhos eles vêm com tolerâncias mais, assim, cada vez mais complexas para se avaliar, tá bem? Hoje, cada dia mais a gente evolui, né, a forma de avaliar uma peça, né? Não mais só dimensionalmente, mas também, né, a geometria dela tem que estar em ordem também, tem que estar bem feita, certo? E fazer essa interpretação, né, é muito difícil. Então, cada vez mais a gente tem que se preparar, né, para interpretar essas tolerâncias, não só para quem vai medir a peça, mas também para quem está projetando a peça. É um desafio cada vez maior, né? Tanto para projetistas quanto para metrologistas, né? Conhecer cada vez mais e trabalhar, desenvolver cada vez mais o conhecimento, né, da geometria, né, das tolerâncias geométricas. Pessoal, boa aula e bons estudos.